Hoje nós vamos falar do analfabetismo emocional. Antes de falar desse assunto, eu já quero agradecer as pessoas que já curtiram o meu canal, já curtiram o primeiro vídeo. Eu gostei bastante, assim, das devolutivas, né, dos comentários, me inspirou a continuar com o canal e vai dar super certo graças a você que deixou o seu like lá, tá bom? E quem ainda não curtiu, não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Bora lá direcionar essa conversa? Você já ouviu falar de analfabetismo emocional? Para falar desse assunto, eu quero aqui contar a história para vocês de Jason East, um estudante acostumado a tirar uma média A, um aluno excelente que tinha um sonho de entrar na faculdade de medicina. Só que não era qualquer faculdade de medicina. Jason East tinha o sonho de entrar em Harvard. Seu professor David, de educação física, deu uma nota para ele 80 numa aula de educação física. Jason, com receio de que essa nota pudesse prejudicá-lo, ele foi até em casa, pegou uma faca e antes de entrarem ali numa discussão, ele esfaqueou seu professor. O juiz absolveu, entendendo aí o calor do momento, as emoções, absolveu Jason Waite e uma junta também de psicólogos, né, psicólogos e psiquiatras, entenderam que ele não estava de posse das suas faculdades mentais. Então, ele foi absolvido. 2 anos depois, Jason entra numa escola particular e passa com louvor. Ele poderia passar muito bem com uma nota 4, mas ele preferiu ir além, buscar o conhecimento, fazer cursos e conseguiu passar com um a mais. Aí você me pergunta, como uma pessoa, obviamente inteligente, pode ter uma atitude tão irracional? E aí eu vou contar um outro caso para vocês e vocês vão me dizer assim, né? Nossa, mas isso foi lá fora, a gente sempre vê noticiando, né? Adolescentes entram em escolas, mas estamos aí há 1 ano da tragédia de Suzano, que foi bem pertinho da gente aqui. Acho que se você ligar o jornal agora, nesse momento, vai estar passando algum tipo de tragédia, alguma briga doméstica, briga no trânsito, por coisas mínimas, as pessoas realmente se esfaqueiam. Eu lembro que lá no início da pandemia, um rapaz queria entrar no mercado sem usar máscara e a gente ainda não estava acostumado, né, com essa rotina de máscara, e eles entraram numa briga, o segurança e o cliente, e atingiu uma moça que estava ali, mãe de um garoto de 5 anos, era a única pessoa, sei lá, pai e mãe, né, dessa criança e cuidava da própria mãe. Ela deixou essas 2 pessoas aí órfãos dela. Então, uma grande tragédia por uma bobagem. Então, esse já é o começo aí do preço do analfabetismo emocional. Dentre outras coisas, né? Esses dias eu fui no consultório oftalmológico e bem simples, eu cheguei, eu falei bom dia e a moça ignorou. Continuou, ela estava olhando para uma folha, ela pegava a folha assim e ela abanava essa folha para secar uma mancha de álcool que tinha na folha. E aí eu falei mais uma vez, bom dia, era uma consulta da minha filha. Ela continuou olhando para a folha. A atendente que estava do lado chamou a atenção dela para minha presença ali e ela continuou olhando para a folha. A moça, a atendente atrás dela também chamou a atenção dela. E ela só me olhou quando ela achou que deveria, né? Secou a mancha e aí ela me olhou. Aí eu já não falei mais bom dia, né? Porque eu já tinha falado muitas vezes, acho que já tinha feito a minha parte. Então eu entreguei o papel e aí ela realmente foi simpática e falou assim: é a primeira vez que vocês estão vindo aqui? Quase que eu falo, né? Primeira vez e última, amiga. Mas não. Naquele momento, eu já estava elaborando um pensamento, né? Enquanto ela estava ali. Porque eu já estou desenvolvendo há muito tempo a inteligência emocional, a arte aí de pensar, refletir antes de tomar qualquer atitude. Então, eu já estava elaborando um pensamento, achando, ela deve estar com algum problema em casa, ela estava meio aérea, distraída, ela olhava bem fixo para a folha. Então eu falei, não é comigo e tudo bem, eu vou guardar um pouco. Mas você imagina, a intolerância desse rapaz que atirou na moça,
deixou essa bala aí achada no mercado que matou a moça. Imagina se é um cara estourado, né? Eu já ia falar, poxa, eu tô te dizendo bom dia, já poderia começar. E se os dois é esquentado, como que fica? Se a ira, a emoção toma conta nesse momento. Então não é difícil acontecer vários incidentes aí por conta de um analfabetismo emocional. Hoje a gente vai falar muito de analfabetismo, usar essa palavra e não falta de inteligência emocional. E o que seria o analfabetismo emocional? É a incapacidade de você se colocar no lugar do outro e se entender como você funciona e como a outra pessoa funciona. Eu trouxe aqui que esse conceito ele foi criado na década de 70 pelo psicoterapeuta Claude Steiner e foi usado para se referir a essa incapacidade, né? Como que as pessoas se relacionam? Ao perceber esse psicoterapeuta receber tantas pessoas que explodiam muito fácil, né? E aí a gente começa a pensar, qual que é a causa? Por que a gente não tem esse controle emocional? E podemos falar até de relacionamento, né? Quantas pessoas aí não convivem com pessoas emocionalmente opressoras, narcisistas? A gente convive. E narcisista não é só o esposo, o namorado, não. Pode ser a mãe, pode ser um chefe, né? Um líder narcisista. E o que é uma pessoa narcisista? É aquela que ela se coloca sempre em primeiro lugar. Vocês já viram? Tem até a história do Narciso que se afogou ali na própria imagem. Então essa pessoa ela é incapaz de sentir empatia, porque ela está sempre em primeiro lugar. O ego dela é exacerbado. Ela sempre faz as coisas melhor do que os outros, ela sempre gosta de estar à frente. Então, numa relação com o narcisista, ele não te dá espaço. Não te dá espaço para ser quem você é, não te dá espaço, direito de voz, não consegue fazer você sobressair a ele. Por que não? Ele tem que ser o centro das atenções. Então, quantas relações a gente não vê assim, né? Eu estava no mercado, foi ontem, e eu cheguei em casa comentando, porque agora eu comecei a observar os comportamentos das pessoas. Já observo há algum tempo, mas agora trabalhando essa coisa da inteligência emocional, eu vejo como falta. Porque eu costumo dizer aqui para os meus filhos que a gente fica em casa há muito tempo, no nosso mundinho, no nosso trabalho, nas nossas relações, e de repente você não consegue perceber que por aí não tá legal. A gente tem isso, né? No serviço, a gente tem isso na família, esses problemas de analfabetismo emocional. No entanto, ainda parece que, pelo menos aqui no meu mundo, tá assim, eu vejo, convivo, a coisa é bem mascarada, né? A pessoa que ela é opressora, ela dá preconceituosa, narcisista e ela realmente dá uma disfarçada. Mas quando você sai, você percebe como isso é gritante, como o número de casos, né, de violência tem aumentado por conta de uma falta de controle emocional, uma regulação das emoções. E aí no mercado eu vi essa moça, eu presenciei uma moça até bonita, né, aparentemente, e o esposo gritou com ela, mas ele gritou um palavrão que eu nem posso repetir aqui. Essa não sei que falou uma coisa bem pesada e eu parei. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Quase que eu falo, moça, vem cá, sabe? Vem aqui que a gente vai conversar sobre essa sua atitude perante o que ele falou com você. Na frente dos outros, na presença das pessoas, eu fiquei imaginando como que seria em casa esse relacionamento, se ali no mercado já estava tão pesado. Eu fui até o balcão e eu pedi uma caneta, escrevi meu número de telefone, só que ele não saiu de perto, eu não consegui entregar. E com receio, né, de que ele gritasse comigo também, ele estava gritando com a esposa, que seria, sei que é a esposa, ou companheiro, ou enfim, pela maneira com que ele se referiu a ela, e a criança que estava do lado, que com certeza era filho. Imagina o que ele não faria com uma pessoa desconhecida que ele nunca viu se intrometendo ali na relação. Então eu também fui inteligente de não intrometer naquela hora, que é o que eu falei. A gente nunca sabe quando a pessoa está armada. Aí de graça também você vai interferir numa situação que já está ali enraizada há algum tempo. Mas sim, essa mulher, essa pessoa, ela precisa de uma orientação.
Ela precisa entender que não necessita passar por isso. Eu sempre falo que se relacionar com as pessoas, ter uma relação amorosa, um casamento, um namoro, é muito melhor do que ficar solteiro, do que ficar sozinho, né? Falando uma opinião própria minha. Porém, se for para ser uma coisa pesada, não tem como. Não tem como viver um relacionamento em que o cara faz isso. Olha a falta de inteligência emocional, né? Totalmente analfabeto emocionalmente. Não teve controle de esperar o momento apropriado para dizer o que ela estava errando, o que estava incomodando nela. Enfim. Então, esse psicoterapeuta cunhou esse termo em 1970 e eu sempre, quando eu vejo essas datas, eu fico pensando o quanto a gente ainda está caminhando. Muita gente já fala, né, sobre inteligência emocional, mas o quanto a gente ainda engatinha, o quanto ainda não é levado em conta as emoções, o quanto a gente ainda vive a flor da pele. E qual que é o preço desse analfabetismo, afinal? Qual que é o preço? Nós fizemos lá no primeiro vídeo, quem não assistiu, volta, tá? Gente, vocês estão gostando? Se já tá gostando, já coloca um like aí. Já vamos fazer o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, que é o que eu falei, né? É útil. Eu naquele momento senti tanta vontade de falar, moça, eu já passei por isso e não é assim que tem que ser. Vem aqui, mulher, né? Se empodera aí do que você é, da sua vida e não deixe isso acontecer. Voltando aí ao assunto, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse analfabetismo e vamos tentar concluir qual que é esse preço a pagar. O uso da violência, o uso de drogas, né, ilícitas, relacionamentos fracassados, o sonho. A gente não consegue, enquanto você está no meio de emoções e que você não consegue enxergar o que está travando a sua vida ali, qual é o sentimento que está te bloqueando, que está te amarrando, você não consegue entender suas emoções, enquanto você é esse analfabeto emocional, você não consegue sonhar. Como que você está no meio do fervo? Eu imagino essa mulher, né? Essa mulher, Jason Waite lá, ele estava até querendo concluir a faculdade, querendo ir para Harvard, mas como? Como uma pessoa tão inteligente não consegue centrar e pensar, peraí, é só uma nota, eu posso tirar uma nota melhor ou a gente pode conversar, dialogar, eu e o professor? Não tem isso. No momento da ira, que a raiva toma conta, porque todos os sentimentos, eles são legítimos, eles são válidos, eles precisam existir até para nossa própria sobrevivência, né? Imagina, se eu não sinto raiva também dessa nota, se eu não sinto raiva, eu não vou nem até o professor para conversar com ele, né? Mas eu preciso dosar, peraí, a raiva é uma coisa boa, é um sentimento que você usa a seu favor para você conseguir aquilo que você quer e não para te afundar ou afundar as pessoas. Então, o que a gente precisa fazer? É nomear mesmo, fazer isso que eu estou fazendo aqui, peraí, qual é o sentimento da raiva? Alga. Mas não é tão fácil, né? Mas lembra daquele primeiro exercício que eu fiz lá no vídeo? Quem não assistiu, volta lá e era sobre isso, era sobre colocar no papel e entender quem era você enquanto criança. Quem é essa criança que está aí dentro, que está dominando, que ainda está com esses sentimentos todos aí primitivos e infantis? O que está acontecendo? Qual é a raiz do problema? Então, quem você era? Quais são os seus sonhos? Eu recebi uma devolutiva de uma pessoa que eu gosto bastante, dizendo assim, nossa, Olga, de manhã eu faço a minha oração, mas eu parei para fazer o exercício. E é isso, é pegar a informação e fazer o exercício. Eu vou colocar aqui, quem sou eu? Eu preciso parar. A gente vive no automático, nessa loucura. Então eu preciso dar uma respirada e parar e começar a pensar nos meus sentimentos, na minha emoção. Chega, né, de ser um analfabeto emocional. A gente recebe lá a nossa educação primeira e aprende a ler, escrever, deixa de ser analfabeto e faz uma leitura ali no papel, né? Depois você tem que fazer essa leitura de mundo também e de viver os seus dias melhores na Terra. Como assim você vai ficar sempre vivendo no automático, deixando as emoções tomar conta? Então eu vou falar com a pessoa e não, eu já falei aqui e volto a repetir, não vai muito longe, né? Se você parar para olhar aí o seu ambiente de trabalho, a sua família, você vai ver que sempre tem aquele esquentadinho. Aí você fala, poxa, não consegue falar, não é assim que a gente fala? Nossa, não consigo resolver com essa pessoa. Ou você mesmo,
quando a gente está nessa situação pesada, e eu já passei por isso, tive uma fase bem negativa. Acontecia as coisas no meu serviço, era um ambiente pesado, de uma energia densa, e eu trazia para casa. Eu já vinha no caminho falando, e quanto mais eu falava, nossa, pois a pessoa falou isso, disse aquilo, eu vinha trazendo essa energia junto comigo. Por isso que é bom repetir que é sempre sobre você, não é o outro. Quando você aponta os defeitos e você se coloca ali como vítima, o outro ficou lá e tudo bem, e é você que está carregando esse peso. Eu tava essa pessoa negativa e sobrecarregada. Então vinha conversar comigo, eu não sabia falar de outra coisa. Eu só queria falar dos meus problemas, eu só queria focar, poxa, porque... E aquela coisa de vítima, né? Gente, teve uma época, ainda bem que foi uma época bem curta, né? Sei lá, curta. Uns 2 anos que eu fiquei. Por muitos anos eu fui um pouco assim, olha aí, a dificuldade para admitir vítima, mas estava gritante nessa época, porque eu apontava, todo mundo era culpado das coisas que estavam acontecendo na minha vida, todo mundo, menos eu. Eu falava, poxa vida, olha, como essa pessoa pode fazer isso comigo? Eu era sempre a boazinha, coitadinha. Por quê? Porque eu não dava os limites necessários, então a culpa era só minha, a culpa era só minha de vir se queixando, né? Eu que deveria colocar os limites necessários. Porque tem até uma frase no livro do Daniel Goleman, que não é dele, Sócrates. Eu vou tentar trazer ela certinho aqui para vocês. Acho que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Que fala sobre isso, é colocar os sentimentos nos lugares certos, né? E colocar, a gente precisa colocar os limites e entender o que está acontecendo. E foi aí que também foi uma das a grande virada da minha vida, de eu começar a entender e parar. Pegar tudo que era meu e falar, não é culpa desta e desta pessoa. Não é culpa do sistema, não é culpa da escola, do emprego que eu trabalho, não é culpa da minha família, né? Não é culpa dessa criança que veio crescendo aí, sendo atingida. As pessoas vão te atingir sim, mas o que você vai fazer com isso, com as coisas que te fazem? Quando você desenvolve a inteligência emocional, deixa de ser esse analfabeto, as coisas não vão melhorar externamente. Nada vai melhorar. A sociedade vai continuar a mesma, o preconceito vai existir, a opressão vai existir, líderes ruins vão existir. Essas pessoas não vão, desaparecer do mapa. Não é isso que vai acontecer. É você que vai saber lidar com esse sentimento. E quando você dá essa limpada, gente, aí é impressionante, né? Quando você se apropria, consegue separar uma pessoa da outra, né? Descarregar que eu digo assim, conversar com a pessoa certa, ver ali quem é que causou aquele desconforto em você, direcionar melhor os sentimentos, né? Dizer, olha, dessa linha que você não passa, essa linha aqui sou eu que decido. A gente pode ter boas relações, a gente pode conversar com as pessoas e deixar que alguma coisa elas nos digam o que fazer, porque a gente aprende uns com os outros, né? A gente aprende o tempo inteiro e a gente tem humildade, isso também faz parte do autodesenvolvimento. Você ter a humildade para ouvir, tem a pessoa que sabe mais que você ali, que já tem uma vivência, uma história, um conhecimento, a gente vai ouvir sim, mas espera aí, o que serve para mim? O que eu vou pegar disso que estão me falando? O que eu vou pegar dessas histórias trágicas aí que estão acontecendo? O que eu vou pegar dessa moça do mercado? Ela estava ali e às vezes até me emociono para falar, porque eu já passei por isso, né? Como que alguém pode ser extremamente grosseiro com você? Tá, foi grosseiro uma vez, você corta. Eu não estou dizendo para ser tolerância zero, embora hoje eu tenha esse pensamento de tolerância zero com algumas relações, porque sim, tem hora que a gente tem que ser intolerante. Não quero isso para mim e a pessoa pode fazer uma vez só. Mas tá, não vamos ser tão assim, né? Sei lá, a pessoa faz uma, duas, na terceira vez você fala, não gostei, eu já tinha te avisado. Da primeira você já coloca o limite, já diz, é um tipo de atitude que eu não concordo, que eu não gosto. Da segunda vez você já corta. Quando a gente é analfabeto emocional, como eu fui, ainda mais assim, ó, analfabeto emocional, né, super amável, muito boazinha, a pessoa com dificuldade de dizer não, ainda mais quando você tem todas essas características juntas, aí é muito difícil de você colocar o limite. E então você demora. Aí você fala, a pessoa vai mudar? Ela teve essa atitude, mas
eu conversei com ela, da próxima vai ser melhor. A da próxima ela faz de novo. E a tendência, na verdade, não é melhorar, é piorar. É engraçado que a pessoa narcisista, opressora, ela vai se crescendo quando você é boazinha. É incrível. Quando você tolera, você perdoa algo que fez, ela vai, né? Ela tem todo um jogo, porque ela quer estar por cima. Então ela vai te fazer carinho, ela vai te pedir desculpa, ela vai dizer que não vai fazer mais. Se caso você tome uma atitude enérgica, por exemplo, da separação, ela vai te dizer que ela vai melhorar. Só que ela não melhora. E aí quando você perdoa, ela se cresce. Aí mais uma vez você tolera, ela se cresce. Ela percebe, bom, aqui eu posso fazer o meu jogo, né? É uma patologia, né, gente? É uma disfunção no cérebro da pessoa que precisa ser trabalhado em terapia, mas não é você que vai consertar isso, você não é o psicólogo, né? Então, olha só, todas essas consequências de você ser e de conviver com analfabetos emocionais, e a gente precisa mudar isso. Eu trouxe aqui como você se livra das amarras. Eu sempre falo que existem muitas. Quem assiste minhas lives eu falo, olha, tem várias dicas, métodos, técnicas, ferramentas, e é só dentro de um curso que você consegue conseguir muitas delas, mas eu gosto de passar uma ou outra questão para vocês já ir trabalhando aí, para que o vídeo não fique só no vazio. Tudo bem que sempre tem a reflexão, a gente tira, é o que eu falei, a gente aprende uns com os outros, então eu tô te passando a informação aqui, mas para que vire conhecimento de fato, você precisa agir. E você já colocou o like? Já colocou aí? Já gostou? Já compartilhou com uma amiga? Você já tem aí uma amiga que está convivendo com uma pessoa narcisista? Então, você já compartilha com essa pessoa. Fala, olha, eu vi um vídeo bem bacana. Será que você não está passando por isso? Então, vocês coloquem aí, tá bom? Coloquem o like e compartilha. Sempre tem, né? Uma amiga, uma prima que tá precisando ouvir. Você não está numa relação bacana. Gente, a gente não vai invadir a vida das pessoas. Olha o limite, né? Mas o vídeo, tudo bem, você não vai falar nada pra ela. Você vai dizer, olha que bacana esse vídeo que eu vi. E a pessoa vai começar a refletir e pensar, será? E a gente se identifica na hora, né? Quando eu assistia as coisas, estudava, eu me identifico na hora. Eu falo, gente, sou eu. Essa pessoa sou eu, tá falando comigo. Como assim? Eu tô passando por isso há muitos anos? Enfim. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é não seja um analfabeto emocional. E essas dicas. A primeira dica para você se livrar dessas amarras, eu gosto de repetir que eu sempre me livrei de tudo, né? Através da atenção plena, da meditação. Porém, para você se livrar, é preciso primeiro você acreditar. Olha só, coloquei aqui. Você precisa acreditar que tem saída. Tava conversando com um amigo meu, foi ontem também, estava falando de acordar cedo, né? E ele falou assim: ah, não, é muito difícil, não é todo mundo que consegue. E aí eu fui explicar para ele a questão. Ele falou: tem coisa que é biológica, tudo bem, nós somos seres, né? Psicobiológicos e sociais, enfim. Mas nossa genética, nosso DNA, isso não é sentença para que você está condenado, porque é biológico, então você está condenado a viver aquela vida. Não está, tá? Isso já é algo provado cientificamente. Não está condenado. Não importa se a raiz é biológica, é social, enfim, tem jeito. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, pensando nisso que ele me disse ontem, porque daí a gente começou numa discussão, no fim, discussão, tá? Um diálogo saudável, que né? Não deixa de ser uma discussão. E ele concluiu assim, mas também por que eu preciso acordar às 5 da manhã? Eu falei, exatamente, é sobre isso. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã porque eu acordo. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã porque estão te dizendo aí nos livros que você precisa acordar às 5 horas da manhã. Você ganha algumas horas do dia, né? Você pode usar esse tempo para estudar, para ir para o serviço, tomar um café tranquilo, um banho tranquilo e mais tranquilo para o seu trabalho, se você entra na parte da manhã. Mas não necessariamente você precisa acordar às 5 horas da manhã. Se você tem um objetivo para acordar às 5 horas da manhã, você acorda. Fala, eu quero fazer exercício, eu quero ter mais tempo no meu dia porque não está dando, eu não estou conseguindo encaixar um momento de leitura, por exemplo, um exercício físico, não estou conseguindo preparar o meu café. Então você vai acordar às 5 horas da manhã, mas se não tem porquê, então a decisão é sua. Só que a partir do momento que você precisa acordar
precisa desse tempo e quer fazer essa mudança, então você precisa acreditar que tem saída. Então é esse primeiro pilar aqui, essa primeira dica que eu te dou. Precisa acreditar que tem uma saída. E o segundo, você vai buscar uma rede de apoio e o conhecimento necessário para isso. Quem é a pessoa que sabe falar de inteligência emocional? Deixa eu buscar. Ai, a Olga sabe. A Olga sabe. Então eu vou buscar essa pessoa, eu vou ficar perto de pessoas que tenham esse conhecimento. Tô brincando, tá, gente? Dessa questão, mas eu sei. Enfim, buscar essa rede de apoio com amigos, com a família, na internet, tem muito conteúdo nos livros, a gente busca essa sabedoria nos livros. Que tipo de conhecimento que eu preciso para sair disso, para conseguir mudar um hábito, um comportamento, isso que está me travando. E aí a terceira dica, né, o pilar aí que eu dou para vocês é criar as condições para você agir. Sempre, todas as dicas que eu vou dar para vocês aqui no final, vai ter agir no final, é redundância, né? Enfim, vai ter que agir, tem que entrar em ação, não dá para você fazer nada, criar nenhum sonho, sair de nenhuma situação abusiva sem uma ação, né? Ficar esperando ali que as coisas aconteçam, nunca será. E eu coloquei um quarto que não fazia parte, mas é que eu gosto de dizer, gente, faça terapia, porque você vai falar, nossa, Olga, isso é tão comum, todo mundo sabe que precisa fazer terapia. Nada disso. Sabe que ainda hoje eu conheço pessoas que se você fala de terapia, a pessoa ainda tem um receio. Ainda fica assim, mas eu não preciso. Acha ainda que terapia é para quem está num estado, sei lá, muito sério, muito grave, e não é assim. Às vezes essa situação que não é simples, eu ia colocar que é uma situação simples de relação com pessoas narcisistas, mas não é simples, né? Sair dessa. Todo mundo sabe disso. Se não estava todo mundo bem, todo mundo realizado, todo mundo concluindo aí seus sonhos, vivendo pleno e feliz, e não é isso que a gente vê, né? 9,3% da população brasileira sofre aí de ansiedade. Então nós não estamos bem, né? Nossa sociedade está doente, a gente não está onde deveria estar. E por quê? Por falta de inteligência emocional, porque somos analfabetos emocionais. Então é sobre isso, analfabetos emocionais, concluindo, é a incapacidade de você lidar com os seus próprios sentimentos e com os sentimentos, as emoções, né? As suas emoções e as emoções do outro. Eu espero que tenha gostado e se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, se inscreve aí no canal, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo, aqui mesmo no canal Direcionando a Conversa.